Ele é o Deus do mares, o Deus da terra e dos céus, é o Deus dos homens, e não perde em questão. Deus tem plano em sua vida, não deve te desesperar. Deus está aqui, entrega a Ele os teus problemas. Deus não promete pra falhar, espere em Deus, irmão, a tua bênção vai chegar. Deus está aqui, entrega a Ele os teus problemas. Deus não promete pra falhar. Boa noite, Osana. Eliane Gomes, seja bem-vinda. Um dia tudo irá findar. Jesus, ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu. Vai ser o pastor Antônio Ibraí. Um dia voarei. Ao vinde do Senhor, a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei: e aqui, Senhor. Boa noite, Solange. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Todos são bem-vindos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos falar hoje a palavra do Senhor. Ontem foi pregado ali da escola dominical, bíblica dominical, sobre a vida de Jó. Sobre a vida de Jó. Os benefícios da provação na vida dos discípulos de Cristo. Então, ontem aprendemos ali essa tão maravilhosa lição, né, que fala sobre Jó.
capítulo 1 de Jó. Tiago 5,11 diz que as provações pelas quais Jó passou são fonte de aprendizado para os cristãos de hoje. Precisamos aprender a ser paciente em meio ao sofrimento e a perseverar. Então, Tiago, ele escreveu esse texto aonde ele tirou da vida de Jó para nossos dias atuais, nossos dias de hoje, as provações pelas quais Jó passou. É fonte para nós aprender com Jó, que Jó sofreu tudo e foi paciente. Ele esperou no Senhor. Jó, um homem aprovado por Deus. As provações têm sempre a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé. Jó é um exemplo de perseverança, fé em meio às provações. Sua vida é um modelo para todo aquele que vive momentos difíceis de grandes provações. E o ser humano, ele passa por provações difíceis. Ele acha que ele não vai suportar, que ele não vai passar, que Deus está castigando ele. Mas a Bíblia, ela nos relata que Jó, como escreveu Tiago lá em 5,11, que ele é um aprendizado para mim, para você. E precisamos aprender a ser paciente. E muitas vezes não somos pacientes. Somos ansiosos, queremos que as coisas sejam logo resolvidas, do dia para a noite, até no mesmo dia. Mas Jó, ele nos deixou esse exemplo. Jó, um homem rico, temente e adorador. A Bíblia descreve o patriarca Jó como o homem mais rico do Oriente. O que mais nos chama a atenção não é a sua riqueza, e sim sua devoção a Deus. Ele era rico, tinha tudo, mas ele adorava a Deus. Jó oferecia sacrifícios antecipados a Deus para que, se porventura seus filhos tivessem pecados, ele os perdoasse. Jó, capítulo 1 e o versículo 5. Jó nos ensina que a maior riqueza que um homem pode ter é a presença de Deus em sua vida. O homem sem Deus, ele não é nada. Boa noite, pastora Elzira. Seja bem-vinda. O homem sem Deus, ele não é nada, ele é vazio. E você vê que a riqueza de Jó não impediu dele ser um adorador de Deus. Jó nos ensina que a maior riqueza que um homem pode ter é a presença de Deus em sua vida. O ser humano sem Deus, ele não é nada, ele é vazio.
com Deus, mesmo passando pelas provações, você tem tudo. Você é feliz porque você tem Cristo Jesus na sua vida. Atento ao seu Deus nos dias bons como nos maus. Jó fielmente cumpria sua função de sacerdote dentro da família. Não simples formalista, Jó percebia a raiz do pecado no coração humano. É por isso que eu gosto muito de falar sobre família. Eu gosto de pregar sobre família, porque família, a nossa família é uma coisa muito importante para nós. A dedicação de você orar, de buscar a Deus pela sua família, é muito importante. Você buscar a Deus pela sua família. Você está sempre colocando a sua família nos pés do Senhor. Buscando sempre a Deus pela sua família, intercedendo pela sua família. E Jó, ele era um sacerdote dentro da sua própria família. Não um simples formalista. Jó percebia a raiz do pecado no coração humano. Acrescentamos que tal percepção o levava não apenas a interceder pelos filhos, mas também a ser proativo em relação a si. Desviava-se do mal. Ele se desviava sempre do mal. No período em que Jó viveu, a riqueza era medida pela quantidade de posses, como terras, animais e servos. E Jó era abundante nessas coisas. Mesmo assim, sua riqueza jamais o afastou da presença de Deus. Isso era muito importante. Isso é muito importante para os nossos dias atuais. Que nada venha nos afastar da presença de Deus. Nada. Mesmo assim, sua riqueza jamais o afastou da presença de Deus. Ele tinha plena convicção de que o Senhor lhe considera todos os seus recursos. Ele tinha convicção que tudo que ele tinha foi o próprio Deus que os deu para ele. Sempre usou sua riqueza como generosidade. Generosidade para beneficiar os outros. Sua grande riqueza era a confiança que depositava em Deus. Essa era a maior riqueza que Jó tinha. Os bens materiais não atrapalhavam a sua comunhão com Deus. Jó, um homem íntegro, ele era um homem íntegro. Jó é descrito nas Escrituras como um pai de família responsável, de caráter ilíbado. O próprio Deus afirma suas qualidades. O próprio Deus, ele deu testemunho da vida de Jó. O próprio Deus. Aleluia. O próprio Deus afirma suas qualidades. Homem sincero, Deus disse. Homem sincero, reto e temente.
e temente a Deus, desviando-se do mal. Jó sempre procurava se desviar do mal. Do mal. Aleluia. Será que Deus poderia testemunhar acerca das nossas vidas? Ele olhar e dizer: ali é uma mulher sincera, ali é uma mulher temente. Será que Deus pode olhar para mim, para você, e dizer, como ele disse para Jó, Jó, homem íntegro, será que Deus poderia testemunhar acerca de nossas vidas? O que Deus diria a nosso respeito? Deus conhecia Jó, sabia o que fazia a sua estrutura, ao ponto de permitir que Satanás o provasse. A Bíblia, ela diz que Deus confirmou 2 vezes a integridade de Jó. Lá no capítulo 1 de 1, capítulo 1, versículo 8, e o capítulo 2, versículo 3. As 2 palavras hebraicas são usadas com respeito a Deus. Homens e mulheres à imagem de Deus devem refletir esses atributos. Jó manteve sua integridade diante dos ataques de Satanás, das acusações de seus amigos, do silêncio de Deus. Jó era um homem como qualquer outro. Não era um indivíduo sem pecado. Quando a Bíblia os descreve como íntegro e reto, significa que seu caráter era maduro, pleno e sua conduta era reta. Aleluia. Jó era íntegro e reto. A personalidade de Jó é muito atraente, agradável ao próprio Deus. A frase literalmente completo, direto, afirma sua total retidão. Era completamente honesto. As palavras que se seguem expandem, explica esta integridade. A bondade de Jó tinha 2 aspectos. Como a sabedoria, em Jó 28, era devoto, temente a Deus, como Abraão. Abraão era um homem moral, se desviava do mal, rejeitava o que era errado, não meramente o evitava. Jó, um homem depurado pelo fogo. Todos aqueles a quem Deus deseja levar mais adiante em sua obra, sem exceção, passarão pelo crisol da provação. A Bíblia está repleta de situações desse tipo. Jó é um dos mais excelentes personagens que nos ensina o quanto o homem pode suportar para manter-se a integridade diante de Deus. Se você tem uma chamada de Deus para fazer a obra de Deus... Boa noite, Tereza Moura. Saiba que Deus vai te provar, porque Ele prova.
ele prova no fogo. Então Jó foi um homem depurado pelo fogo. Diante de Deus, Jó suportou os ataques de Satanás, as palavras acusadoras de seus amigos, porque os seus amigos, quando Jó estava bem, os seus amigos eram amigos de Jó. Não saía da sua casa, comia, bebia, mas quando Jó começou a perder tudo, todos os seus bens, aí Jó já não era, ele já não tinha mais amigo. Aqueles próprios amigos que comia dentro da, como diz, comia no prato de Jó, começou a acusar. Começou a acusar ele, achando que ele estava em pecado, estava errado. Boa noite, Valdirene, seja bem-vinda. Então, Jó suportou os ataques de Satanás, as palavras acusadoras de seus amigos e as fortes declarações de sua esposa. Jó perdeu a saúde, porém, mesmo não compreendendo, continuou crendo em Deus, na esperança de que um dia ele se revelaria para ajudá-lo. Olha a confiança de Jó. Jó não olhou para trás, Jó não desistiu, Jó prosseguiu, crendo e confiando. Boa noite, Rose Oliveira. Confiando que um dia Deus iria olhar para ele e iria ajudar ele. Aleluia. Andar em sinceridade diante Deus é ter certeza de que viveremos em nossas vidas momentos de circunstâncias inesperadas. Boa noite, Hugo. Estava sumido. Que certamente não gostaríamos. Você já pensou, você está bem, aí de repente surge um vendaval na sua cabeça, a tempestade vem para querer te assolar, para querer derrubar as paredes da sua casa. Do nada. Você está bem, do nada tudo acontece. Então, no entanto, devemos acreditar que, ainda que tudo pareça caminhar na contramão, no final tudo dará certo. Ainda que você esteja orando, buscando a Deus, buscando, se consagrando, lendo a palavra, meditando na palavra, você vê as coisas tudo inesperadas acontecer, dá tudo errado, parece que está tudo indo de contramão, na contramão. Mas aí você persevera, você continua e no final tudo dará certo. Aleluia. As lutas na vida cristã manifestam-se de diversas formas. Mesmo assim, precisamos, como Jó, nos conscientizar de que Deus está conosco em todos esses momentos. Seja na solidão, na desilusão, na incerteza, até mesmo no silêncio, ele reina, nada acontece sem a sua permissão. Tudo que Deus faz tem um propósito específico para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos,
Os discípulos ficaram interrogando a Jesus por que Jesus estava lavando os seus pés. E Jesus disse: hoje tu não entende isso, mas amanhã tu entenderá. Então, quando se passa por um tipo de provação, de luta, às vezes naqueles momentos não entendemos nada, mas futuramente, porque Deus é que conhece o futuro do homem ou da mulher, futuramente iremos entender por que eu passei por tudo aquilo. Você vê que Jó ele era íntegro e reto. Significa que seu caráter, ele era uma pessoa maduro, pleno em sua conduta. Nós temos que aprender a cada dia a amadurecer, tanto na vida espiritual como na vida secular. Precisamos aprender a ser maduros, fazer a nossa cabeça com Cristo Jesus, ter a mente de Cristo, para entender as provações que a gente vem passando. Não é quando vem a provação, abandonar o Senhor, deixar o Senhor virar as costas, achar que Deus é o nosso empregado, achar que Deus ele tem o direito de fazer por nós. Não, é a misericórdia do Senhor que nos acompanha. É a misericórdia de Deus que nós não somos consumidos, como diz a Bíblia. Os ataques de Satanás sobre a vida de Jó. Os ataques contra a vida de Jó não foram aleatórios. Eles tinham alvo bem específico. Estas 3 áreas na vida de Jó, atingida pelo inimigo, são bastante sensíveis na vida do ser humano. Finança, saúde e família. Quando uma família ela é desestruturada, abalada, quando um da família cai, todos vai junto. É uma casa. A casa, quando começa a se derrubar, uma parede derruba a outra e vai derrubando, cai tudo. Tem que ter a estrutura fixa no Deus de Israel. Então, essas são bastante sensíveis na vida do ser humano. A família, finanças e a saúde. Porque quando se perde a saúde, ela mexe com sua estrutura, com sua estabilidade. Os ataques sobre as finanças. Jó era um homem muito rico, de vida equilibrada, porque ele tinha tudo, e de um coração grandemente abençoador. Você vê que ele era rico, ele tinha tudo, ele também abençoava aqueles que estavam ao seu derredor. Está lá no capítulo de Jó 29, o 11. O ataque de Satanás foi muito além das acusações de que Jó era fiel, porque Deus o abençoava. O ataque também visava impedir as boas obras que Jó realizava na vida das pessoas. Por isso, quando Satanás foi acusar Jó, ele disse para Deus: ele faz isso porque ele tem tudo que você deu. E Deus disse para Satanás: toque em tudo que ele tem, só não pode tocar na vida. Porque a vida pertence a Deus. Ele compartilhava com os outros aquilo que Deus lhe dava. Uma vez sem nada, não somente ele perdia, mas sim, todos que dele dependia. Jó era um líder que ajudava os confusos a tomar decisões sábias.
e dava aos pranteadores conforto e esperança. Jó tinha uma perfeita convicção de que tudo na vida é passageiro. Ele realmente poderia dizer: Deus deu, Deus tomou. Ele compreendia perfeitamente que tudo o que temos vem de Deus. E nós é confiado para administrarmos como mordomo fiéis. Jó compreendia que os bens são um meio para se fazer o bem. Deus lhe dá para você também abençoar, não ser egoísta, não ajudar ninguém. Ele não estava apegado a nada de material desta vida. Satanás errou feio ao pensar que Jó adorava a Deus pelo que ele lhe dava. Ele quebrou a cara. Por isso que ele disse, jogou na cara de Deus. Ele te adora porque você dá tudo para ele. Aí Deus vai e diz para Satanás, vai lá, toque em tudo que ele tem. Só não pode tocar na sua vida. E vê que a Bíblia diz que ele tocou na carne. Até na carne de Jó ele tocou. Mas ele errou feio, porque Jó adorava a Deus pelo que Deus dava a ele. Não. Jó adorava a Deus porque ele amava a Deus e Deus amava Jó. Não sabia que o maior bem de Jó era o Senhor. Era o Senhor. Aleluia. Era o maior bem de Jó, era o Senhor. Os ataques sobre a família. Em apenas um dia, Jó recebeu a notícia da morte de 10 filhos. Em um dia. Ao mesmo tempo, se isso não bastasse, sua mulher não teve força para enfrentar o quadro pela qual passava e lhe aconselha a morrer também. Ora, quando se perde um filho, é um sentimento terrível, é uma dor terrível. Imagine 10 filhos de uma vez só, uma pancada só. Jó recebeu. E a sua mulher, ela não teve força, perde as forças. E manda ele, aconselha ele também, ele morrer. As palavras de sua esposa devem ter sido uma tentação para desestabilizá-lo, a fazê-lo voltar-se contra Deus. Mas Jó se recusava a renunciar à sua fé em Deus, à sua integridade, justamente o que sua esposa sugerira que ele abandonasse. Uma das áreas que Satanás mais tem atacado nos dias de hoje é a área familiar. Você vê que ele hoje em dia está uma facilidade. Os casamentos não são mais duradouros. Casamento começa, com um mês acaba, 2 meses acaba, com 1 ano acaba. Casamento, por quê? O adversário, ele encontra brecha, ele entra e ele destrói tudo. Leva os filhos para as drogas, as filhas para a prostituição. É isso que ele faz, ele acaba com a família. Se a mulher não tiver com o seu joelho em terra, a sua vida no altar com Deus, pedindo sempre a Deus a proteção,
para guardar, para livrar os seus filhos, a sua família, seu casamento, a sua casa. Ele entra, o inimigo entra e destrói. Então, nos dias de hoje, é a área familiar. Precisamos ter em mente que uma família desestruturada é um canteiro onde Satanás pode semear livremente suas ideias malignas. Aleluia. Glória a Deus. A caridade e reserva da resposta de Jó testifica tão convincentemente quanto as suas doxologia da genuidade de sua piedade. Ele não chamou sua esposa de doida, mas acusou de estar falando no seu frenético desespero. Ele pensou, Jó disse, sua mulher disse, está desesperada, como qualquer ser humano ficaria desesperada. 10 filhos de uma vez, morrer, chegar aquela notícia que os 10 filhos morreram. Como alguém cuja companhia ela não costumava andar. A loucura do seu comportamento realça, mas a sabedoria da piedade, da piedosa paciência de Jó. O ataque sobre a saúde. Aí ele atacou a família, agora atacou os bens materiais de Jó. Por fim, atacou a família e, por último, ele ataca a saúde. Ataca a saúde de Jó. Satanás estava decidido a ouvir Jó blasfemar contra Deus de qualquer maneira. Então, atacou-lhe a última área restante. Já tinha atacado as finanças e, por fim, atacou a família. Agora ia tocar na sua saúde. Sua saúde. Jó teve insônia, ferida dos pés à cabeça, pesadelos, mau hálito, perda de peso, calafrios, febre, diarreia, pele enegrecida. Satanás atacou a saúde de Jó de tal maneira que o cobriu de tumores malignos, da cabeça aos pés. Jó ficou irreconhecível. As pessoas não suportavam vê-lo. A sua enfermidade era uma agressão à visão, ao olfato de todos os que o cercavam. Jó passou por diversas provações, sem saber de nada. O que ele sabia é que um dia fora um modelo de saúde e força, um homem próspero, íntegro. Ele tinha uma casa cheia de filhos, relacionamentos agradáveis, sadios, um bom círculo de amigos, empregados à sua disposição. De repente, perdeu tudo em poucas horas. Em vez de reagir com ira e desespero, ele perseverou heroicamente. Desde a sua época, Jó é conhecido como um exemplo de perseverança em Deus. Glória a Deus. Lições para os discípulos de Cristo. São muitas, preciosas, adequadamente aplicáveis ao povo
povo de Deus, hoje as lições que podem ser extraídas do relato acerca de Jó, sua integridade, sofrimento, sua vida após o Senhor, virá o seu cativeiro, lá em Jó 42, 10. Afinal, há ensino e aviso para o povo de Deus nas Escrituras Sagradas. Crescer no conhecimento de Deus. A primeira lição a ser destacada é a ampliação do conhecimento acerca de Deus, expressa nas palavras de Jó. Jó 42, 2. Notemos os termos usados, bem sei, mas agora transmite ideias de convicção de mudanças, firmeza, nova experiência. Como Jó, os discípulos de Cristo precisa sempre trazer à memória que o enfrentamento das adversidades, a batalha da vida, deve conduzir uma maior convicção acerca do poder de Deus e da sua soberania, de prevalecer, prevalência de seus planos. Um maior conhecimento experimental e relacional, né? Ou seja, não apenas conhecimento, mas experiência. Aleluia. Não apenas experiência, mas relacionamento. Na história de Jó, vemos a paciência, o agir de Deus, a persistência do ser humano. Quando essas coisas agem de maneira solidária, o resultado é inequívoco. O ouro sai do fogo e a coroa da vida é entregue. Não importa o que Deus permita que aconteça em nossa vida, sempre existe seu depois. E quando isso acontece, Ele faz que todos o resto valha a pena. Portanto, devemos sempre ser pacientes. Uma profunda consciência de si mesmo. O texto sagrado registra as palavras de Jó após passar por aquela experiência. Por isso, me abomino, quando ele diz, me abomino. Ou seja, diante da ampliação do crescimento. Boa noite, Thelma. Da novas experiências com Deus. Mencionada no tópico anterior, não há lugar para soberba e considerar-se superior aos outros. Pelo contrário, há uma profunda e clara percepção do quanto somos frágeis, limitados, carentes da graça de Deus. Nós somos isso. Foi também a percepção do profeta Isaías, quando viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, assim se expressou: ai de mim que eu vou perecendo. Está lá em Isaías 6, capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Jó recebeu uma nova revelação de Deus, ou seja, uma compreensão espiritual renovada. Por isso ele se humilha diante desse grande Deus.
e se arrepende da maneira como o questionara, uma possível paráfrase. Poderia ser em um submito, deixo de pressionar Deus por uma resposta, aceito o consolo, o fim do estado de luto, de questionamento. É necessário que o discípulo de Cristo se submeta em ser ensinado, moldado pelo Senhor, sabendo que Ele nos ama. Você quer ser moldado por Deus? Você se permite a ser moldado pelo Senhor para amanhã você ser um vaso na mão do Senhor, ser provado no fogo como Jó foi provado. Lidando com seus acusadores, notemos que o Senhor Deus emitiu uma ordem. Meu servo Jó orará por vós, os acusadores dele, aonde Deus deu uma ordem para Jó orar pelos seus acusadores. E foi a partir daí que o Senhor começou a mudar o cativeiro de Jó, orando pelos seus inimigos. Podemos imaginar o que passou pela mente de Jó. Tão logo soube que deveria orar por aqueles que os tinham acusado. Contudo, o texto diz, Jó orava pelos seus amigos. Jó 42:8. Este relato contribui para que os discípulos de Cristo sejam despertados a buscar nas Escrituras, no poder do Espírito Santo, adequada atitude para com os que se opõem e lhe perseguem, fazem mal. Meditemos em Mateus 5:43, Romanos 12:42, 12:14. É de extrema importância notar que a restauração de Jó ocorre somente neste ponto, quando ele se rendeu a Deus, foi reconciliado com seus amigos, ainda em seu estado de quebrantamento, desolação. Precisamos neste ponto. A comunhão é restabelecida e o próprio Jó é restaurado. Tudo porque, enquanto ele estava passando aqueles processos todo, sendo acusado pelos seus próprios amigos, mas aí ele recebeu a ordem de Deus. E Deus disse para Jó, Jó, você a partir de agora, você vai orar pelos seus inimigos. Aqueles que te acusaram, você agora vai orar por ele. Por quê? Porque Deus queria trabalhar tanto no coração de Jó como no coração dos seus amigos. E realmente Deus o fez. E ali o Senhor começou a mudar, a restabelecer, a restaurar a vida de Jó. Jó, um homem de coração reto e justo, viveu uma arrasadora experiência de perdas e danos, além das catástrofes pessoais, ainda se viu atacado por aqueles que o consideravam seus amigos. Mesmo assim, ele venceu e nos ensina que a confiança em Deus sempre nos proporciona um grande final. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite. Receba esta palavra nesta noite, esta palavra de Jó, que ficou como ensinamento para mim e para você, experiência para mim e para você. Aprendemos com Jó que sem Deus
nós não somos nada e que tudo que Deus permite a gente passar, sabemos que amanhã teremos a resposta de Deus para a nossa vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, que Ele venha nos ensinar a cada dia a ser vigilante, aprender com as experiências de Jó, procurando sempre fechar as brechas. Jó fechou as brechas, ele só não sabia por que ele estava passando por tudo aquilo, mas era o próprio Deus permitindo. Saiba de uma coisa, tudo que está acontecendo na sua vida é Deus permitindo. Para amanhã você glorificar o nome do Senhor. Não esquecendo, compartilhando esse vídeo aí, tá? Vai compartilhando, bota no seu grupo. Alguém precisa ouvir esta palavra de Jó. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, eu te agradeço, Senhor, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito por nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor. Boa noite, minhas amigas, meus amados, Hugo, todos aqueles que entraram aqui, Rosa Oliveira, Thelma, estava com saudade de você, Thelma, Solange Santa, Osana Carmo, que Deus abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.